Compartilhar a tela. Sai, meu filho. Eu nem abri aqui, pera lá. Deixa eu pausar. Pronto, vamos lá. Então, senhores, continuando aqui o nosso assunto, dissertação, né? Na aula passada nós vimos os dois tipos de dissertação, a diferença, dissertação expositiva e dissertação argumentativa. E hoje nós vamos aprofundar um pouco sobre a dissertação expositiva, tá bom? É importante você prestar bastante atenção para que você possa construir o seu texto, adequadamente, tá? Para de riscar, por favor. Vou dar um FO. Tá valendo FO online, sabia? Vocês estão sabendo disso? Tá, deixa eu diminuir aqui. Vamos lá. Grid de sala, professor. Aí vamos aqui. Eu não sei mexer nisso aqui, gente. Isso aqui fica e não sai para nunca mais. Aí aqui, o expositivo, né? Apresenta os pontos de vista acerca de um assunto sem defender qualquer posição. O objeto é informar. Então, por que é importante enfatizar isso? Porque, geralmente, todo mundo acha que o ponto de vista só existe em texto argumentativo, e isso não é verdade, tá? O ponto de vista, ele vai existir em uma tirinha, em uma charge, em uma notícia, em uma reportagem, um artigo de opinião, numa dissertação expositiva. Esses elementos que eu acabei de falar, por exemplo, o artigo de opinião, a entrevista, são um tipo de texto da dissertação expositiva também, tá? Então, o ponto de vista não é apenas de dissertação argumentativa. Você vai ter o ponto de vista em qualquer tipo de texto, certo? E não vai ser diferente na dissertação expositiva. Aqui, o objetivo do texto é informar, tá? Mas é claro que há técnicas para você informar esse assunto. Então, a dissertação expositiva, ela vai ser diferente de uma notícia, por quê? Porque a notícia, ela informa o fato e acabou. Na dissertação expositiva, você vai informar, porém, você vai informar de forma mais elaborada, tá? Preocupada com quem vai ler teu texto. Sempre vai haver essa preocupação. A notícia não. A notícia, ela tem imparcialidade, né? Já a dissertação expositiva, ela não é totalmente imparcial. Por que não é? Porque você vai se preocupar com o teu receptor, tá bom? Vai haver sempre a preocupação com o receptor, como ele vai receber essa mensagem. Não é a preocupação de convencer o receptor, mas da forma como ele vai receber a mensagem que você está escrevendo, ok? O foco, transmitir informação de forma objetiva e clara. O que é isso? Ir direto ao ponto. Então, definir os aspectos que você vai abordar em relação àquele tema é bem importante. Você faz esse planejamento fora do texto e fecha os pontos que você quer falar sobre aquele assunto e informa sobre aqueles aspectos. Ah, mas ainda faltou X aspectos, X aspectos, esse aqui também faltou, esse aqui também faltou. Não pensa assim. Pensa no que você escreveu, o que você vai escrever e pronto. Tá bom? Nós nunca vamos conseguir, gente, em um espaço de 30 linhas, falar tudo sobre aquele assunto. Então, você faz o quê? Você enxuga o assunto, delimita ao máximo que tu conseguir e fala sobre aquela delimitação, tá? Características da dissertação expositiva. Não possui argumentos nem características persuasivas, tá? Não possui argumentos de cunho opinativo, tá, gente? Não possui argumentos de cunho opinativo, de cunho que busca
convencer o outro sobre a tua opinião, tá? É claro que uma dissertação expositiva, ela vai ter argumentos sim, mas não de cunho persuasivo. Você vai ver depois. Apresenta muitas informações sobre o assunto fato. É sempre importante você ter para o teu texto muita informação sobre aquele aspecto, porque se você não tiver, você vai ficar devendo quanto a esse critério. Então, vai ficar um texto curto, um texto vazio de informações, né? Não vai ficar contento do receptor. Lembra que uma dissertação expositiva, ela vai buscar informar o seu receptor de forma clara e objetiva, mas completa, principalmente completa. Quando você for ler o texto, você vai escrever e depois vai reler esse texto, que tem que reler, você vai ter que perceber se no espaço dos parágrafos que você colocou não existe lacunas. O que são as lacunas? Leu. Ah, esqueci de pôr tal coisa. Por que eu não coloquei essa informação aí? É bom pôr? Porque se eu estou percebendo, imagina meu receptor. Como que ele não vai receber? Né? Uma defasagem dentro da informação do texto. Ok? Vou passar aqui. Estrutura. A dissertação expositiva, ela tem uma estrutura. Essa estrutura é parecida com a estrutura da dissertação argumentativa? Um pouco, tá? Na introdução, você vai fazer uma definição sobre o assunto estudado, proposto, na verdade. No desenvolvimento, você vai colocar alguns elementos, né? Esses elementos podem ser comparações, informações em forma de comparação, informação em forma de exposição, informação em forma de enumeração. Eu vou mostrar para vocês mais lá embaixo. E a conclusão é a síntese de reafirmação. Na conclusão, você só reafirma aquilo que você falou em todos os parágrafos do teu texto. Professora, quantos parágrafos tem que ter uma dissertação expositiva? Gente, eu geralmente vejo a dissertação expositiva com 4 parágrafos a 5, tá? Por que 5 parágrafos? Porque é um assunto, como ele é expositivo, tem muita coisa para expor. Então, todo candidato prefere fazer de 5 parágrafos, tá? Dissertação expositiva, introdução. Como eu posso fazer uma introdução legal na minha dissertação expositiva? Eu vou ler esses aspectos, depois eu comento. Introdução expositiva. Aborde o contexto do assunto, indo de uma abordagem mais ampla para específica. Isso a gente já vê na dissertação argumentativa. Então, o assunto é violência. Pega essa violência, que é ampla, e traz para a violência familiar. Já veio para uma situação específica, ok? Vá direto ao ponto, ninguém gosta de enrolação. Se você trouxe esse assunto amplo para um assunto mais específico e permanece falando sobre a violência no Brasil inteiro, e em nenhum momento fala sobre a violência familiar, então, gente, tem algo errado, tá bom? Defina o perfil do seu leitor para apresentar uma introdução que desperte atenção. Bom, nesse primeiro momento, o teu leitor vai ser quem? Eu, né? Vai ser eu. Então, você vai ter que definir como... Pera rapidinho. Meu filho. Você vai ter que definir como você vai escrever o texto para que eu leia, tá? Agora sou eu, mas amanhã vai ser quem? O examinador da banca, dos vestibulares que vocês vão fazer e dos concursos que vocês irão fazer. Lembrando que essa dissertação expositiva, ela aparece muito na UNB, né? E em concursos de nível superior, tá bom? Não é vestibular, só são os concursos, por exemplo, a Polícia Civil, Polícia Federal, STF, TRT, ok? Conheça amplamente o assunto a ser abordado. Gente, isso aqui tem que saber, tá? Por exemplo,
tu vai fazer uma prova para a Polícia Civil, mas tu não sabe nenhuma legislação, não vai conseguir fazer. Não vai, tá? Então, é muito importante que você pesquise, que você leia qualquer coisa sobre aquele assunto que vai ser dado. Como é que eu consigo saber o assunto, professora? Como é uma dissertação expositiva, que geralmente em concurso é fácil, né? Porque você vai para a polícia, então vai ser inquérito, vai ser alguma coisa do tipo. Rapidinho. Então, por exemplo, o NB não fala o tema antes, mas geralmente ela coloca lá vários textos motivadores, que são os textos que vai te ajudar a caminhar ou a trilhar o teu caminho dentro da construção textual, tá bom? E assim, eu falei uma vez em sala de aula que às vezes alguém perguntou assim, professora, como é que eu vou escrever sobre algo que eu não sei, que eu não conheço, como é que eu consigo? Aí eu falei assim para essa pessoa, se você tiver bastante leitura, ampla leitura, né, e você é uma pessoa que já escreve bem, né, que consegue, a gente dá um assunto qualquer aqui, você consegue desenvolver legal, certamente você vai conseguir. Por quê? Porque nós temos a linha semântica. O que é isso? Geralmente, um assunto percorre em outro assunto, que percorre em outro assunto. Então, eu vou conseguir falar sobre aquele que está sendo colocado quando eu trazer da amplitude para o específico. Então, você consegue. Quando é que eu não consigo? Quando eu não sei nem do X e nem do Y. Aí não vai conseguir, entendeu? Por isso que a escola, ela quer muito desenvolver a tua prática de produção textual, para que você chegue lá no terceiro ano, né, nas avaliações, você tenha essa capacidade de escrever. Então, o maior problema do aluno é o quê? É que ele quer escrever para aquela AP. Eu quero escrever para AP. Só. Aí, quando eu quero escrever para AP, eu não aprendo, eu não desenvolvo, eu não pratico. Eu escrevo aquilo ali, vai, o que ela me der lá tá bom. Não é assim. Não é assim. É todo dia, escrever todo dia, entendeu? É dar para um professor, é dar para outro professor, é dar para um amigo seu, que você sabe que gosta de ler, que tem leitura, que é uma pessoa mais, né, mais inteirada, mais antenada. É isso, é não ter medo também, porque muitos de vocês têm medo de mostrar para o outro. Por que isso? Não é para ter isso, tá? Se estiver com dificuldade para começar a escrever, faça as perguntas sobre o que eu vou escrever e qual é o objetivo do meu texto. Faça essas duas perguntas, elas são perguntas norteadoras. Mas, quando você fizer essas perguntas, responda escrevendo. É a melhor coisa, responda escrevendo. E quando você responder escrevendo, você vai se ligar naquilo que você escreveu ali e vai começar a pesquisar para escrever sobre o que você respondeu a partir dessa pergunta, tá? As respostas para estas perguntas, combinadas com essas 4 técnicas, vai te ajudar a construir uma introdução perfeita, ok? Uma dica que eu dou: pega vários tipos de exemplos de dissertação expositiva e lê. Vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Porque aí você vai ver as técnicas que cada pessoa utilizou, tá? Além de te dar mais informação sobre o assunto, tá bom? Próximo slide. Recursos para utilizar no desenvolvimento da dissertação expositiva. Aqui é para o desenvolvimento. O que tu pode usar? Ou o que tu deve usar num argumento? Isso aqui, gente, eu vou cobrar na AP, tá? Eu vou cobrar essa introdução que eu estou apresentando aí. Eu vou cobrar esses recursos no desenvolvimento. O aluno escreveu lá qualquer coisa e não utilizou nenhum recurso que eu tenho aqui. Eu não vou considerar. Aliás, vou tirar bastante ponto, tá?
Introdução, apresentar as instruções, dentro do desenvolvimento, um tipo de recurso que você pode utilizar para o seu desenvolvimento, para o seu argumento. A instrução. Apresentar instruções é um excelente recurso quando o assunto aborda um procedimento, só se abordar procedimento, tá? Informação. Todo texto expositivo é informativo, isso a gente já sabe. Portanto, trazer informações de forma sistematicamente organizadas dará ao texto a característica do gênero, ok? Qualquer texto tem informação, isso é fato. Mas, se você trouxer de forma organizada, onde a gente tem uma progressão temática, vai ficar maravilhoso. Descrição é a exposição das características do assunto abordado. Descrever é reconstruir algo a partir das palavras. É bem importante no dissertação expositiva que você utilize descrição, tá? Você primeiro tem que dar a tua cara para o texto. A gente percebe quando aquele texto tem a expressão do aluno e quando ele foi feito assim, pegando daqui, pegando dali, tá? Frankenstein, como dizem. Definição. Ao definir algo, esclarecemos metalinguisticamente o assunto abordado, tá? Você vai falar daquele assunto utilizando as afirmativas do mesmo assunto. Aí você utiliza aí a metalinguagem. Enumeração. Este é um recurso que viabiliza a leitura dinâmica. Aqui você deve apresentar sequencialmente as informações referentes àquilo que estamos escrevendo. A enumeração é um recurso bem legal, tá? Para você fazer. Comparação. A melhor forma de explicar algo para alguém é comparando com o que você já conhece, tá? Então, você compara algo com aquilo que você está escrevendo. Comparação, para mim, é excelente também. Principalmente comparação histórica. Acho bem legal. Conclusão do texto dissertativo expositivo. Na conclusão, ocorre a reafirmação do tema, sendo feita a síntese dos conteúdos abordados. Então, observa. Você vai reafirmar o tema e vai sintetizar tudo que foi abordado no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, tá? Tem alguém querendo que eu admita aqui. Isso quer dizer que a conclusão deve retomar o assunto desenvolvido na introdução, resumindo e qualificando o que foi apresentado no desenvolvimento. Aquilo que eu acabei de falar, ok? Elemento da exposição. O que é isso? Dentro de uma dissertação expositiva, você tem alguns elementos que você precisa se preocupar. Primeiro é o emissor. Quem é o emissor? Você, tá? Quem é o receptor? Nesse caso, serei eu. Relação entre emissor para receptor. É muito importante você saber, você estabelecer uma relação entre o receptor e você. Por quê? Você tem que conhecer o seu receptor. Isso é uma forma de estratégia, tá? Você me conhece, né? Mas se você, por exemplo, fazer uma prova da Unicamp, quem é o teu receptor? É uma universidade bem conceituada, que aprova poucas pessoas, o nível da prova é altíssimo e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, tu tem que saber o histórico, entendeu? O histórico daquele... Eu não sei, gente, se aprova poucas pessoas, tá? Eu só estou dando exemplo. Mas é uma forma de você conhecer, é como se você fosse conhecer seu adversário, né? Que é uma forma também de você ganhar pontos, né? Quando você conhece, você sabe o caminho que você pode percorrer, tá? Então, essa relação é fundamental, tá bom? Para você fazer uma transmissão eficaz da informação adequada e também adequar a tua linguagem ao texto. É muito importante isso também. Pode falar, meu bem. A senhora disse que pode ter argumento, né? Mas desde que não seja para convencer. Isso. Só que como é que a gente usaria um argumento se não tiver uma tese? Por exemplo, quando tu faz dá uma informação comparativa, já é um tipo de argumento.
Quando tu utiliza uma definição, já é um tipo de argumento. Quando faz uma enumeração, já é um tipo de argumento. Entendeu? Aí, por exemplo, se o tema fosse, sei lá, desigualdade social no Brasil, né? Aí, Uhum. então, ao invés de eu defender, por exemplo, uma tese de que a desigualdade social é causada por alguma coisa, eu não falaria isso, né? Eu só Uhum. apresentaria os dados da desigualdade, certo? Isso, aí conforme, Ah, aí tu beleza. ia começar, conforme as estatísticas mostram, a desigualdade no Brasil aumentou desde 2015, 60%.